Ontem saiu a notícia aí de que Mavi, filha de Neymar, e a sua ex, Bruna Biancardi, sofreram uma tentativa de sequestro, mas que não teve sucesso, né? Já que as duas não estavam na casa e somente os pais da Bruna Biancardi estavam na residência. Mas a irmã dela veio esclarecer que não teve tentativa de sequestro nenhuma, tá? Os bandidos entraram na casa justamente para roubar joias, bolsas e outras coisas mais, que foram o que eles fizeram, né? Os pais da Bruna estavam na casa, foram amarrados, mas não sofreram aí nada com a saúde e estão bem de acordo com a modelo. Então, só para esclarecer para vocês, não houve tentativa de sequestro e sim os bandidos foram assaltar realmente a casa da Bruna Biancardi. Inclusive, um dos suspeitos aí que foi preso seria morador do condomínio e, portanto, teria deixado os comparsas entrarem para o assalto. A irmã da modelo escreveu o seguinte nas redes sociais: "Isso é mentira, parem de replicar absurdos e não acreditem nesses veículos. Luiz Bach é fonte de informação confiável desde quando? A delegada nunca falou isso, o próprio bandido negou, eles só queriam dinheiro, então esperem a polícia se pronunciar." Então, só mais uma vez aí pra explicar pra vocês, não foi tentativa de sequestro, como foi divulgado por vários meios de imprensa. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. A Arena MRV será mais um gramado aí sintético aqui no Brasil. Vou te falar sobre Nacho, que respondeu a Puyol, já que aí o ex-capitão do Barcelona quer dar recado a Vinícius Júnior. Bora ver o que aconteceu ontem na Champions, teve muita coisa interessante e eu queria te lembrar que hoje temos mais jogos pela quarta rodada da Liga dos Campeões. O Napoli pega Union Berlin, Real Sociedad enfrenta o Benfica, Bayern de Munique pega o Galatasaray, Copenhague enfrenta o Manchester United, Arsenal pega o Sevilla, PSV enfrenta o Lens, Real Madrid pega o Braga e Red Bull Salzburg enfrenta a Internazionale. E aí, desses jogos aqui, qual que você tá mais curioso pra assistir? Quais são os seus palpites? Fala aí, beleza? E agora, sem mais enrolações, solta a intro! A Arena MRV será mais um estádio a contar com grama sintética aqui no Brasil, e quem revelou isso foi o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho. Em entrevista ao Flow Esporte Clube, ele falou o seguinte: "A arena é multiuso com shows de futebol, então tem que ser sintético. Nós vamos colocar o sintético com absoluta certeza. Creio que vai ser em dezembro ou em janeiro, para que em fevereiro ou março já estejamos jogando com sintético. Os jogadores preferem gramado natural, mas precisamos viabilizar o clube." Botafogo vive um momento turbulento e muitos já pedem a demissão de Lúcio Flávio, ainda mais após a derrota para o Vasco por 1-0 na última segunda-feira. O portal GE informou que a sugestão era trazer um técnico cascudo para essa reta final do Brasileirão, onde Cuca e Luxemburgo foram sondados. Porém, a pressão pela mudança vem de pessoas de dentro do clube e que não têm ligação com a SAF. John Textor e o diretor André Mazuco não aprovam essa mudança agora na reta final, e por isso Lúcio Flávio será mantido no cargo. O Botafogo terá dois duros confrontos até o final de semana com dois times que estão brigando pelo título do Brasileirão, tá? Amanhã enfrenta o Grêmio e no final de semana pega o Red Bull Bragantino. Então, o glorioso não terá vida fácil. Vocês acham aí que seria interessante mudar de técnico mais uma vez, só que agora nessa reta final do Brasileirão, faltando apenas 7 jogos aí para a equipe do Botafogo? Será que faria bem ao elenco? O que vocês acham, hein, torcedores do Botafogo? Comenta aí. Lembrando que não vai haver mudança, tá? O John Textor e o André Mazuco, por enquanto, seguem mantendo Lúcio Flávio no cargo. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like porque fortalece muito o vídeo. O YouTube mostra para mais pessoas o canal, para pessoas que ainda não conheciam aqui o meu canal, tá? Então, se puder, não esquece de martelar o botão do joinha. Se você não conhecia o canal, caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, se inscreva, faça parte da família Todd. E não esquece de ativar o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. E vídeo novo aqui tem todos os dias. Ontem, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Shakhtar Donetsk venceu o Barcelona por 1-0, e essa é a terceira vez na história em que a equipe ucraniana consegue vencer os catalães nas 11 partidas em que eles já disputaram, onde a última vitória tinha sido em 2008.
Com gols de Evanilson e PP, o Porto venceu por 2-0 o Royal Antwerp. Inclusive, o zagueiro se tornou o jogador mais velho da história da Champions a marcar um gol na competição, tendo 40 anos e 254 dias. Barcelona lidera o grupo H com 9 pontos, mesma pontuação do Porto. Shakhtar Donetsk tem 6 e Royal Antwerp é o último colocado com 0. Pelo grupo da morte, o Borussia ontem recebeu Newcastle e venceu por 2-0, com gols de Füllkrug e Julian Brandt. A torcida aurinegra fez protesto contra a UEFA, jogando dinheiro falso no campo. Ainda exibiram uma faixa onde estava escrito: "Vocês não se importam com esporte, só se importam com dinheiro". Outro jogo que contou com protesto e dinheiro falso foi Milan contra Paris Saint-Germain, onde a torcida rossoneira jogou notas falsas com o rosto de Donnarumma, o chamando de mercenário. Dentro dos 90 minutos, o Milan venceu o Paris Saint-Germain por 2-1, onde Rafael Leão marcou o primeiro gol de bicicleta e depois Olivier Giroud no segundo tempo ampliou para o Milan. Só abrindo um parênteses aqui, tá? Em todo o protesto aí que o Donnarumma sofreu ontem, a galera jogou muito, mas muito dinheiro falso com o rosto do goleiro aí que deixou o Milan há uns anos atrás para ganhar muito mais grana lá no Paris Saint-Germain, né? Esse foi o retorno dele lá no San Siro e a torcida o recepcionou desse jeito, o chamando de mercenário. E quem se divertiu em tudo isso foi o Mbappé. Ele viu ali a galera jogando dinheiro pro Donnarumma e tava rachando o bico. O Mbappé se divertiu demais. Teve até um outro momento aí que a torcida tava xingando muito o Donnarumma e o Mbappé também começou a falar junto com a torcida pra zoar muito o goleiro, tá? Dortmund é líder do grupo F com 7 pontos, seguido por Paris Saint-Germain com 6, Milan tem 5 e Newcastle tem 4. Atlético de Madrid fez um jogão de bola contra o Celtic e os atropelaram metendo uma goleada por 6-0, com direito a 2 gols de Griezmann, 2 de Morata, 1 de Samuel Lino e outro de Saúl Ñíguez. Essa foi a maior goleada da história dos colchoneiros na Liga dos Campeões. Lazio venceu o Feyenoord por 1-0, Ciro Immobile marcou o único gol do jogo e se tornou o primeiro jogador que conseguiu chegar a 200 gols com a camisa do clube italiano. Atlético de Madrid é o líder do grupo E com 8 pontos, seguido por Lazio com 7, Feyenoord tem 6 e Celtic tem apenas 1 ponto. Manchester City venceu Young Boys por 3-0, Erling Haaland marcou 2 vezes e o outro gol foi marcado por Phil Foden. O norueguês inclusive chegou a incríveis 39 gols em 34 partidas pela Champions. E em uma das comemorações ontem, ele homenageou Drogba, pois o ex-jogador tinha o desafiado durante a cerimônia da Bola de Ouro a fazer a sua comemoração. Leipzig venceu Estrela Vermelha por 2-1. City lidera o grupo G com 12 pontos, seguido por Leipzig com 9. Estrela Vermelha e Young Boys têm apenas 1 ponto cada. Nuno Espírito Santo não é mais o técnico do Al Ittihad e ontem já foi anunciada a sua demissão. O clube não vinha tendo bons resultados na Liga Saudita e perdeu seu último jogo na Liga dos Campeões da Ásia, onde depois da derrota ele teria discutido fortemente com Benzema no vestiário, na frente de todo o elenco. Zidane agora é um dos alvos para assumir o cargo e seu empresário já revelou que o técnico acompanha de perto o desenvolvimento do futebol no país, portanto, caso chegue uma oferta, ela sim será discutida. O empresário do Zidane também confirmou que por enquanto não tem negociação nenhuma com o Al Ittihad, não chegou proposta nenhuma, mas ele já soltou, né? Se chegar, a gente conversa assim. Zidane está acompanhando o desenvolvimento do futebol saudita. Lembrando aí que o francês não é o único alvo para assumir lá a posição de técnico. Julien Lopetegui também é um nome discutido, Marco Silva, Hansi Flick e outros treinadores também, tá? Vamos ver quem é que vai chegar lá no Al Ittihad. Você queria ver o Zidane chegando lá no Al Ittihad ou então prefere que o técnico assuma algum gigante da Europa, por exemplo, aí na próxima temporada? Fala é. Ontem na coletiva do Real Madrid, Ancelotti foi questionado sobre reforços chegando na próxima janela e ele descartou por completo ao falar o seguinte: não precisamos contratar ninguém, vamos seguir assim. Nessa coletiva quem também falou foi Nacho e ele foi questionado sobre Puyol, que falou nos últimos dias que queria dar um recado a Vini Júnior por conta das suas atitudes. Nacho falou o seguinte: se o Puyol quer falar com Vinícius é problema dele, aqui eu posso assegurar que Vini está sendo muito bem cuidado. Meus amigos, nos últimos dias aí surgiu que Gonçalo Inácio poderia ser contratado pelo Real Madrid e inclusive que o Real já teria um acordo com o Sporting para pagar 60 milhões. Porém, o Fabrício Romano falou que não tem acordo nenhum entre Real e Sporting, mas o Gonçalo Inácio era sim um dos nomes analisados aí para reforçar a zaga, principalmente porque o Éder Militão vai ficar parado por um tempo, né? Mas aí, de acordo com o Ancelotti, ninguém será contratado em janeiro. Você concorda com ele que o Real não precisa reforçar nenhuma posição nessa próxima janela? Qual que é a tua opinião? Comenta aí.
Bom, galera, esse daqui foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.